para finalizar, vamos fazer a cotagem dessa nossa peça aqui, pessoal. Como eu falei para vocês, nós temos que sempre pensar nos processos aqui que essa peça vai passar. Então, na hora que nós vamos cotar. Então, vamos pegar aqui por partes e vamos cotando ela por cada parte. Pensando primeiramente nessa seção aqui, nessa retirada de material aqui da frente. Que cotas que nós precisamos indicar para o cara que vai produzir a peça para ele produzir esse formato aqui? Bom, nós poderíamos mostrar para ele esse 15 e esse 15, né, pessoal? Então, de repente, cotar o 15 para cá e o 15 para lá. Só que eu não preciso cotar os dois 15, ó, porque eu já tenho essa linha de simetria mostrando que o que está para lá da peça é igual do que está do lado de cá da peça. Então, eu posso cotar só um 15 aqui, que ele já vai saber que esse outro lado é 15 também. E eu preciso cotar essa abertura? Não, né? Se ele sabe que é 15 aqui, 15 aqui, ele não precisa dessa abertura aqui. Beleza, então vamos cotar esse nosso 15 aqui, pessoal. Então, ó, a primeira cota que vocês vão fazer, lembrem, ó, a linha auxiliar da cota, ela começa um pouquinho distante aqui do contorno da nossa peça, tá? Então, sei lá, uns 2, 3 milímetros, a norma não fala, mas deixa um pouquinho distante. Então, façam uma linha fraquinha, depois a gente apaga o que não for necessário. Eu vou cotar daqui até aqui, né? Então, também começa um pouco distante, tá? E aonde que eu inscrevo aqui a nossa linha de cota? Lembra que no mínimo 7 milímetros, mas nós vamos utilizar 10 aqui? Então, a 10 milímetros, ó. Então, 10 milímetros eu pego, acho aqui, e traço uma horizontal, uma vertical. Então, aqui está a nossa primeira cota, ó, pessoal. Depois, os limites da cota eu faço com a nossa flechinha toda pintada aqui. Ok? E a numeração? Aqui eu já comecei por uma mais difícil um pouco, ó, que é uma cota que está na vertical. Quando está na horizontal, eu faço virado para cima, que nem o corte o A aqui, beleza. Quando está na vertical, pessoal, quando ela está nesse sentido aqui, eu tenho que sempre fazer virado para esquerda, porque o cara, quando pegar a minha peça aqui, ele sempre leia a minha peça assim, né? Tô folhando aqui minha peça, olhei, tô olhando ela daqui, porque eu vou olhar as minhas legendas que está escrito aqui. Ou as cotas que estão na vertical, ele vai pegar a peça e virar para direita para ler. Então, é assim que eu tenho que escrever minha cota, ó. Virada sempre para esquerda da minha folha, né? Para quando o cara virar para direita a minha peça, conseguir ler. Então, vamos fazer isso, ó. Então, tô com a folha aqui de novo. E a minha cota virada para esquerda. Essa cota aqui era 15. Então, lembra da escrita técnica? Então, aqui tem a minha cota de 15, ó, pessoal. Tá? Então, virada para a esquerda, para quando o cara pegar a folha, ele vira para a direita. E olha todas as cotas, sabe? Todas que estiverem na vertical, ele vai conseguir ler com a folha virada para a direita. Tá? Então, aqui eu posso apagar essa linha aqui. Apagar quanto? Também, o que vocês deixaram de espaço aqui, podem deixar ela passando aqui da nossa linha de cota, essa linha auxiliar, tá? Vou apagar um pouquinho. Por que eu não apaguei essa outra? Porque eu já estou pensando, ó, pessoal, na cota total aqui da peça, eu vou utilizar essa linha aqui, ó, né? Então, 15. Ele vai precisar também da profundidade que ele tem que cortar essa peça, não é? Então, vamos ver aqui qual que é a profundidade, ó. É 22. Então, essa profundidade, ele começou o corte no 15, cortou com 22, e ele sabe que é até 15 do outro lado pela linha de simetria. Então, vamos cotar esse 22. Nós poderíamos cotar ele aqui para cima ou aqui para baixo, esse 22. Ou poderíamos cotar aqui também, ó, né? Só que ele fica mais visível aqui, ó. Já cortei o 15. Tem esse formato. Vou cotar o 22 para cá, que ele fica mais visível. Sempre que vocês tiverem que escolher entre cotar entre as cotas ou pro lado externo
da cota, cotem para o lado externo. Por exemplo, aqui o 22 eu poderia cotar aqui, eu poderia cotar ele para esse lado. Vamos cotar ele pelo lado de cá. Então, quanto menos cota nós tiver aqui entre as cotas, melhor. Que fica mais fácil para o cara ler. Então vamos fazer essa cota de 22 aí. Então, ela vai daqui. Então, ó, pessoal, eu peguei aqui de dentro da vista mesmo, ó. Eu vou puxar a nossa linha auxiliar, só que não encostada onde eu estou cotando, ó. Também deixar uns 2, 3 milímetros de onde eu estou cotando. Uma linha fraquinha, ele vai cotar daqui até aqui, né? Então também, uma linha fraquinha, uns 2, 3 milímetros dali. Deixo uns 10 milímetros da minha peça. E aqui traço uma horizontal. Vou colocar uma flecha aqui. E aqui coto os 22. E apago aqui o que sobra, né? Então deixar também só uns 2, 3 milímetros passando aqui da nossa flecha. Tá aí nossa cota de 22. Então, ó, pessoal, para ele produzir esse rasgo aqui na peça, ele já consegue. Ele produz 15 para cá, começa o rasgo, ele sabe que vai até 15 ali, pela linha de simetria, e 22 de profundidade. Olhando a outra vista aqui, ele sabe que esse corte vai fora na peça. Então essa parte do rasgo aqui já está feito, ele já consegue fazer. Vamos fazer essa furação aqui agora, que é bem interessante também. Então a furação, o que ele vai precisar sempre, pessoal? Sempre quando tiver furação? O diâmetro da furação e a posição do centro. Isso que ele precisa. Imagina que vocês vão furar alguma coisa. Vocês precisam saber que diâmetro é o furo para ver a broca e vocês vão precisar a posição do centro, tá? Então, ó, posição primeiro. Aqui, mais para cima ou mais para baixo. Nessa posição aqui em Y. Eu não precisaria cotar, porque ó, a furação está mostrando que ela é bem na linha de simetria da peça. Então ela vai estar bem no centro dessa peça aqui. Então não vou precisar cotar essa furação aqui, pessoal. Mas nesse sentido aqui sim, porque ele não sabe direito aqui. Aqui nós estipulamos que era no centro, né? Mas é bom informar para o cara que nesse sentido aqui, quanto que ela tá para cá, essa furação. Então se nós olharmos aqui, ele era 45, essa medida, e a gente furou, fez a furação bem no meio, então com 22,5. Então vamos fazer essa cota do centro aqui, com 22,5. E é por isso, pessoal, que é importante fazer as linhas de centro. Então agora vocês vão começar a entender que sempre eu vou ter que cotar a furação no centro. Então, ó, vou fazer a cota de 22,5. Então eu vou puxar desse canto até a linha de centro aqui e fazer a cota de 22,5, tá? Uma coisa importante aqui, pessoal. Aonde que eu tenho que desenhar minha linha de cota? 10 milímetros daqui. Lembra que a outra regra de sempre tentar fazer alinhado? Então, ó, eu nem vou medir os 10 milímetros aqui, eu vou pegar e vou puxar alinhado dessa outra cota, ó. Então, vou desenhar minha cota aqui, tá? E agora eu vou continuar aqui a cota de 22,5. Então, tá aí nossa cota de 22,5, pessoal. Então, eu sei que a furação vai estar 22,5 para cá. Eu sei que ela vai estar bem no meio aqui dessa peça. Nós poderíamos até cotar aqui também o 22,5, se a gente quisesse. Vamos fazer isso. Vamos cotar aqui o 22,5, para não deixar dúvida para o cara que ela está aqui no centro dessa furação. Então vamos fazer o 22,5 desse lado também. Então, pessoal, está aí a nossa cota de 22,5 aqui, desse lado também. Deixei a 10 milímetros daqui.
um espacinho entre a nossa vista e o começo da cota. Beleza, já tem essa furação e esse rasgo aqui então. A furação 22,5, 22,5, ele sabe que é passante. Falta o quê? O diâmetro, saber com que broca eu utilizo a furação. Eu faço a furação. Então, para cotar, eu poderia cotar a furação para cá ou para cá. Ou cotar nessa vista aqui, né, pessoal? Eu gosto sempre de cotar a furação na parte que aparece a circunferência dessa furação aqui. Aqui também não seria ruim cotar, ó, porque ela está em quarta. Mas vamos cotar ela aqui onde aparece a circunferência. Então, eu vou puxar aqui linhas, não encostando aqui no círculo, a 10 milímetros daqui. Eu vou desenhar minha linha de cota e vou desenhar o diâmetro 30. Então, preste atenção no símbolo do diâmetro para desenhar o diâmetro 30, tá? Então, está aí, pessoal, nossa cota de diâmetro 30. Então, ó, pessoal, quando é diâmetro, sempre vamos utilizar esse símbolo aqui, ó. Uma circunferência com um traço oblíquo. Diâmetro 30. Então, diâmetro 30, nessa posição aqui, o centro do furo, e sabendo que ele é passante, beleza, o cara já consegue fazer essa furação aí, tá? E agora, vamos partir para esse raio aqui. Como que eu coto o raio, lembra? É sempre do centro do raio apontando para a circunferência e uma cota com R e o tamanho do raio. Então vamos fazer isso. Então aqui raio 25, né, pessoal? Aqui ele só precisa saber o raio também. Porque ele vê aqui nessa outra vista com essa tracejada que esse raio é passante. E ele sabe então que a ferramenta tem que fazer esse raio passante em toda a nossa peça aqui, tá? Então, círculo, esse rasgo aqui, o raio. O que mais que nós precisamos? Nós precisamos saber como que tira esse canto, ó, pessoal, né? Então vamos fazer. Como que nós podemos fazer? Podemos fazer essa medida aqui e essa medida aqui, das partes que ficam na peça. Então, sabendo essa medida e depois as medidas totais, ele vai saber quanto que tem que tirar aqui desse canto. Então, vamos fazer isso aqui. Vamos colocar essa medida aqui, que é 35. Seria esses 35 aqui. E essa medida aqui, que é os 45. Vamos fazer isso então. Pronto, aí pessoal, as medidas do canto. Por que eu não apaguei aqui e aqui? Como que eu não apaguei aqui também? Eu já estou pensando lá na frente, ó. Agora com todos os detalhes da peça, esses 45 e 35 para mim cortar aqui. Os 15 e os 22 para mim cortar aqui. Os 22,5, 22,5 e 30 para fazer a furação. O raio 25 para fazer aqui. O que mais que o cara precisa para produzir essa peça é saber as medidas totais dela, para conseguir comprar a matéria-prima, não é? Então já estava pensando aqui, ó, eu vou deixar essa linha aqui e essa aqui, pensando em fazer a medida total aqui, pessoal. Então, a medida total, eu preciso do comprimento da peça, da altura da peça e da largura da peça. Então, comprimento seria esses 80 daqui até aqui, a altura seria esses 60 daqui até aqui, e largura da peça seriam esses 45, ó, daqui até aqui. Eu posso cotar essas medidas em vários lugares. Por exemplo, os 45 aqui da largura. Eu poderia cotar desse lado, poderia cotar desse lado, né? A altura da peça, que é os 60. Eu poderia cotar aqui, poderia cotar aqui. A largura, que é 80, o comprimento aqui da peça, que é 80, eu poderia cotar aqui em cima, aqui embaixo, aqui, ou aqui também. Mas, aqui nesse caso eu decidi, o comprimento eu vou cotar aqui em cima e a altura aqui do lado, ó, pessoal. Então, olhando essa vista frontal aqui, ele já vai conseguir fazer esse formato aqui, ó, pessoal. Ó. Entendendo? Que, ó, ele vai olhar aqui o comprimento, a altura, ele vai olhar a altura e a largura aqui desse
rasgo, ó, que ele vai ter que cortar, e ele vai olhar esse raio 25, beleza? Depois, na outra vista, ele vai conseguir fazer esses outros detalhes. Eu pensei mais ou menos isso. Mas não está errado se você querer cotar aqui embaixo. O que não pode faltar é essas cotas. Então, vamos cotar então, pessoal, aqui. Altura, largura, comprimento e a largura da nossa peça. Vamos lá. Lembrando, como aqui eu vou colocar uma cota em cima da outra, ela vai ficar 10 milímetros dessa cota. Essa cota está 10 milímetros da peça, a próxima cota vai ficar 10 milímetros dessa cota de 45. Então vamos lá, vamos fazer. Então, pessoal, está aqui a nossa peça toda cotada. Para conferir se está tudo certo, se não falta nenhuma cota, nenhuma linha, é interessante nós fazer agora o processo inverso, de como se nós fosse comprar a matéria-prima para fazer essa peça e ir retirando os pedaços. Então, se eu fosse comprar um bloco aí de madeira, um bloco de metal para fazer essa peça, que tamanho que é o total desse meu bloco? Então, olhando aqui do nosso desenho, ele teria que ter 80 de comprimento, 60 de altura e 45 de largura. Beleza, já consigo comprar o bloco assim. Agora vamos começar a fazer a produção dessa peça aqui. Vamos primeiramente retirar esse canto. Tá, então com o bloco lá, como que eu retiro esse canto aqui? Ah, eu sei que eu tenho 35 de altura, ó, e 45 aqui no comprimento. Eu consigo já retirar esse canto. Olhando aqui na vista superior, eu vejo que essa retirada de material, ela vai em toda a minha vista superior. Então eu retiro todo o material aqui, nesse sentido aqui da peça. Beleza, já fiz esse canto aqui. Agora esse rasgo. Beleza, ó, tenho 15 aqui, eu sei que é 15 aqui também pela linha de simetria, e 22 de profundidade. Eu consigo retirar esse material aqui. Na vista frontal eu consigo ver que ele vai fora a fora aqui na minha peça. Beleza, então já fiz esse canto, já retirei esse rasgo. Vou passar para o lado de cada peça. Essa furação, eu sei que ela fica 22 milímetros aqui, 22 milímetros e meio daqui, então já tenho o centro da furação para marcar o centro da broca, e eu sei que ela tem 30 milímetros de diâmetro. Já consigo fazer essa furação. Aqui na frontal eu consigo ver que a furação vai fora a fora na peça, que ela é passante. A única coisa que falta é esse raio de 25. Então eu sei que o raio é bem no canto aqui da minha peça. Eu tenho aqui identificado que o raio da ferramenta aqui para fazer essa peça, ela tem que fazer um raio de 25 milímetros. Então eu consigo aqui produzir essa minha peça, pessoal. Então aqui está o desenho de uma peça com todas as informações aqui para o cara conseguir produzir. Qualquer dúvida, estamos aí, pessoal. Valeu!